Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Até aqui. Veja, nesse capítulo 13, nós vemos que na igreja de Antioquia estava Paulo, Barnabé e vários outros mestres e profetas. O Espírito Santo fala à igreja e diz: olha, separem para mim Barnabé e Saulo para o chamado, para uma obra que eu os tenho chamado. E eles são enviados. Eles vão, chegam até, saem pregando a palavra de Deus, chegam até uma ilha chamada Pafos. Nesta ilha, eles encontram um homem chamado Bar-Jesus, um falso profeta judeu, que ali ludibriava, enganava, ensinava falsos ensinos. Era um falso profeta. E quando os apóstolos começam a pregar, um homem chamado o procônsul, aqui, no nosso versículo 7, que era um homem inteligente, e quando ouviu falar sobre o evangelho, que havia homens ali pregando a mensagem, ele diligenciou, ele queria ouvir a palavra. Então ele chama esses homens, para ouvir, e ali eles são chamados a ter com ele. E aí eles começam a ensinar. Mas diz aqui o texto, no versículo 8, também, que enquanto o procônsul queria ouvir, os apóstolos iam pregar, opunha-se Elimas. Elimas, o nome Elias quer dizer o conhecedor, ou a ideia também do mágico aqui, feiticeiro. Elimas, o mágico, ele procurava afastar da fé o procônsul. Ele se opõe à fé genuína. Ele se opõe àqueles que pregam a palavra. Então nós vamos ver que nós temos 3 personagens aqui, no caso. No caso, 4 mais 3, com cada um tendo propósitos diferentes. Não vai ser diferente hoje. Hoje, você cristão terá também esses desafios que os apóstolos tiveram, que o apóstolo Paulo teve ali junto com Barnabé, para pregar o evangelho genuíno. Primeiro, nós temos os apóstolos. Temos Paulo e Barnabé aqui, enviados por Deus, cheios do Espírito Santo, para dar testemunho da verdade. Talvez seja você que tenha sido chamado para falar o evangelho. E lembre-se, você terá desafios. Não só pessoas que vão se opor ao evangelho, mas também pregar, vencer a vergonha, o medo e fazer o ID. Muitas vezes nós temos um chamado, nós somos chamados para pregar. Deus nos comissionou para esse propósito, mas nós somos indiferentes, omissos, e não cumprimos a ordenança de pregar a palavra, de ensinar, de dar testemunho. Então talvez você seja esse. Aqui, o apóstolo Paulo junto com Barnabé terão desafios na pregação, mas lembre-se, você foi chamado e você precisa ir. Você precisa dar testemunho, porque você terá desafios, como Bar-Jesus, Elias o mágico, mas você terá também ouvintes ali, como o procônsul, que querem ouvir, que precisam ouvir, que estão muitas vezes aflitas e oprimidas pelo diabo, que estão distantes, ovelhas, como ovelhas que não têm pastor, como o procônsul que estava sendo ludibriado, enganado por muitos, por Bar-Jesus, que era um falso profeta. Veja, um dos propósitos de nós usarmos as redes sociais é porque os falsos profetas, eles usam todos os meios para enganar, para enriquecimento próprio, para ludibriar, para manter as pessoas cegas. E nós devemos, com sabedoria, usar também os meios de comunicação, porque os falsos profetas estão lá. Pode ter certeza. Se você não estiver no Instagram, no Facebook, no YouTube, os falsos profetas estão. Eles estão lá e eles se doam de forma integral, com todo o seu vigor, para enganar, ludibriar e para enriquecimento próprio, para a sua própria fama. Então, se eles estão lá, não é exemplo deles, mas nós temos que usar os meios de comunicação para que a mensagem avance, para que o evangelho seja propagado, para que pessoas ouçam a mensagem.
Nós temos esse dever de ir pregar o Evangelho. Nós temos que usar os meios de comunicação como forma de alcançar essas pessoas. E você grava um videozinho aqui, muitas vezes lá na Angola, é ouvido, lá na África, em outro continente, pessoas escutam a mensagem. Você prega uma mensagem aqui no Crato, onde eu estou aqui agora, e ela chega em Brasília, em São Paulo, e talvez eu nunca poderia ir a Brasília na minha vida, ou a São Paulo, ou ao Rio de Janeiro, mas a mensagem, ela propaga, ela voa por meio, por meio das redes sociais. Então, prega o Evangelho. Paulo diz, olha, nós devemos pregar em tempo, em fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Esse versículo fala que nós devemos ser focados nesse propósito. Devemos nos empenhar em aproveitar as oportunidades para dar testemunho de Cristo Jesus. Nós temos também aqui o outro tipo de pessoa, o procônsul, que é o perdido, que é o que está sendo ludibriado, enganado, lançado de um lado para o outro. E se você é o procônsul, você precisa ter discernimento. Como nós aprendemos a ter discernimento? Você precisa ler a palavra. Se você não sabe quem é quem nas redes sociais, quem você está... Você sabe se seu pastor está pregando a verdade, se aquele bispo que prega, ele está pregando a verdade mesmo. Para que você entenda e tenha discernimento, você precisa ler a Bíblia todos os dias, de Gênesis a Apocalipse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você erra quando você não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. O procônsul aqui, ele estava diligente, disposto a ouvir a palavra. E queria o ensino. Se você assim está desejoso para ouvir a palavra de Deus, eu aconselho você, leia a Bíblia. Busque pessoas que pregam a Bíblia expositivamente. Pessoas que pregam a Escritura e têm como princípio, como regra de fé, a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Porque é por meio dela que nós somos conduzidos. Ela é o manual. Então o procônsul estava perdido, ele precisava de ensino. Se você tem estado assim, ou se você conhece pessoas assim, elas precisam ouvir a palavra. Elas precisam de discernimento espiritual. E esse discernimento só vem através conhecendo a palavra de Deus. E nós temos aqui o terceiro grupo de pessoas. O mágico, o feiticeiro, o macumbeiro, aquele que engana, que usa de feitiçarias para ludibriar pessoas. Nós temos aqui que Elimas é esse homem. E eles estão aí, como eu falei, eles existem. Jesus advertiu em Mateus 24, Paulo advertiu em Timóteo capítulo 4. A Escritura está repleta de ensinos sobre falsos profetas. Viriam muitos em meu nome e enganariam a muitos, Jesus Cristo diz. Eles enganariam. Paulo diz que eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Os anticristos, os falsos mestres, os falsos pregadores que se introduzem no meio da igreja, ali, no meio do povo dito de Deus, para enganar, ludibriar. Essas pessoas têm se propagado. E a mensagem deles nunca é a mensagem da cruz de Cristo. Nunca é a mensagem do Evangelho, de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É sempre uma mensagem de palatável, enganar pessoas. Veja, ele procurava afastar da fé o procônsul. Assim age o falso profeta. Ele limita você. Ele não quer que você conheça, e conhecendo assim a verdade do Evangelho, você será liberto. Ele não quer que você expanda o seu conhecimento. O falso profeta, geralmente, ele quer manter você ali dentro do aprisco. Você não pode ouvir ninguém. Você não pode partir para ouvir outros pregadores, somente os da linha dele, somente o da igreja dele. Somente, muitas vezes, a seita funciona dessa forma. As seitas querem manter as pessoas reclusas naquele conhecimento deles e não permitem que eles tenham conhecimento. Avancem no conhecimento de outros pregadores, da palavra de Deus, mas eles querem ali doutrinar as pessoas. E nós sabemos que nós, cristãos, somos libertos. O Espírito Santo aqui nos conduz em toda a verdade. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós não precisamos aprender de homem algum. No caso, que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Não quer dizer que eu não possa aprender com o pregador. Você pode aprender. Mas o que ele diz ali é porque você agora tem o Espírito de Deus. E ele pode direcionar você. Ele, nas verdades fundamentais da Escritura, o cristão, ele não vai ter necessidade
de aprender de homem algum, porque o Espírito vai conduzir ele à leitura bíblica e ele vai entender quais são as verdades. Então, quando alguém pregar, ele vai dizer, opa, essa é a verdade. Esse é o Espírito de Deus que está falando através dele. Por isso, o cristão precisa ler, para que quando alguém pregar, ele discernir, ou procede de Deus. Mas o falso profeta não. Ele quer manter as pessoas, afastar as pessoas da fé genuína, da mensagem da cruz. Eles querem afastar as pessoas, assim como queria o mágico Elimas, Bar Jesus, como é o seu nome aí. E assim, existe hoje também esses três tipos de pessoas. A minha pergunta é, quem você tem sido? Você tem sido a ponte para que pessoas alcancem a fé, como era Paulo e Barnabé? Você tem sido o meio pelo qual Deus tem alcançado essas pessoas? Você tem sido o procônsul que quer ouvir a palavra de Deus, que está carente de ouvir uma mensagem pura, bíblica e santa? Ou você é a pedra de tropeço que se opõe à fé? Se você for essa pedra de tropeço, eu quero chamar você ao arrependimento. Arrependa-se dessa sua prática. E não impeça pessoas de ouvirem a verdade. Mas sim, sejamos ministros do Evangelho, que fazem pontes entre Deus e o homem. Nós precisamos ser ministros que levam as pessoas a Cristo, para que Cristo leve as pessoas a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã, quero te agradecer por essa oportunidade de ministrar a tua palavra e que o Senhor possa alcançar pessoas, Pai Santo, para que sejamos diligentes na pregação, diligentes também em ouvir a pregação. E assim, Senhor, não sejamos pedra de tropeço para ninguém, Senhor, mas sejamos uma ponte para que as pessoas conheçam a Deus através das nossas vidas, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Quero convidar você também a deixar o seu like, deixe o seu comentário aqui, e que para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.